Muito bem, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo. Beleza. Bom revê-los. E mais uma vez estaremos aqui, mas nesse mês, para a gente falar um pouco sobre a ética e moral, né? Vou passar para vocês. Antes de a gente começar, eu queria vamos fazer uma oração, né? Vamos pedir para que Deus possa nos iluminar, abrir nosso coração, nosso entendimento, e que o Espírito Santo venha nos iluminar, para que possamos, assim, aprender um pouco mais sobre as coisas de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, pessoal. É isso aí. Vamos começar, então, a nossa primeira aula. Eu vou colocar uma apresentação aqui, tá, para vocês acompanharem. E assim que eu entrar no grupo, né, do WhatsApp de vocês, eu vou passar também para vocês acompanharem. Elizabeth, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu falar, ô, Elizabeth, você é a responsável pelo grupo do WhatsApp daqui da turma? Eu que recebo as mensagens e tento distribuir para todo mundo. Tá, é que acontece, eu não estou no grupo de vocês. Você poderia me incluir? Incluo. Então tá bom. Tá. Que aí eu passo uma material para vocês. Eu só preciso do seu número de telefone para eu poder incluir, tá? Tá, eu estou colocando no chat aqui do grupo. Tá. 99707-3499. Aí eu estou colocando aqui para deixar gravado. Tá, esse é meu WhatsApp também. Quem quiser anotar também. É isso aí. Obrigado. Imagina. Então eu vou colocar a apresentação aqui para vocês assistirem. Todo mundo está vendo? Beleza. Sim. Então vamos começar aqui, né, a nossa aula. Então a nossa aula é aula de ética e moral. Vamos falar um pouco sobre ética e moral, né? São ao todo 4 aulas, né, que nós teremos, um por semana. Então hoje, nas próximas 3 semanas, nós vamos nos encontrar para falarmos, né, de ética e moral. E vamos falar, né, esses assuntos aqui. Na aula de hoje, nós vamos falar uma introdução, né, à ética e moral cristã, né, falar um pouco de introdução do que é ética e moral, e vamos entrar e falar um pouco sobre a ética e moral cristã. Na próxima aula, nós vamos falar de pecado e reconciliação, né, porque falar de ética e moral, automaticamente, né, falando de ética e moral cristã, estaremos já entrando no pecado, né? Então vamos falar um pouco sobre pecado, né? Sobre algumas questões do pecado e a reconciliação, né? Porque não dá para falar de pecado sem falar na reconciliação. Na terceira aula falaremos sobre teologia moral através dos tempos. Então vamos falar sobre a evolução da teologia moral, né? Da ética e da moral conforme o passar do tempo. Como a igreja, né, ela encarava, né, em todo o seu caminhar até os dias de hoje, né? E na última aula falaremos sobre bioética, um assunto muito novo, né? Desde os anos 70 se fala de bioética, então é algo muito recente.
e nós iremos falar também, né, dessas questões de bioética. Então, a partir de agora, nós vamos falar sobre, né, ética e moral. Vamos introduzir o assunto, né? O que é ética e o que é moral, né? Afinal, o que é ética e moral, né? Tem diferença entre os dois? Será? Será que existe diferença entre ética e moral? É a mesma coisa? Então nós vamos ver isso, né? E por que, né, a ética e moral é tão importante assim para nós cristãos, né? Qual a importância na vida do cristão, né? A ética e a moral. Alguém quer falar sobre o que é ética e moral? O que vocês acham? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Tudo bem, não tem problema. Ai, professor, Assim, pessoal. ah, Pode eu acho falar. que a ética é um código de conduta. São formas, são regras que você segue dentro de uma sociedade, dentro de uma instituição. E moral é aquilo que você tem como princípio, é aquilo que vem da formação do caráter. Muito bem. Muito bem, interessante o que você falou, né? Muito obrigado. Alguém mais quer contribuir? Ninguém mais? Tá bom. Vamos lá. Ética e moral aqui, ó. Qual é a origem, né, da ética e da moral? A ética é uma palavra grega, né? É uma palavra de origem grega. A ética, ela vem lá da Grécia Antiga, né? O conceito de ética. Os filósofos sempre tratam disso, falam sobre a ética, né? E ética, ela vem duas palavras, na verdade, né, da língua grega, né? Vem de duas palavras gregas. Vem de ethos e ethos, né? Ethos, né, que está aqui, né, quer dizer hábito, costumes, né? É uma tradução de uma maneira mais genérica, hábito, costumes. Agora, ethos, né, quer dizer caráter, modo de ser e agir. É isso que é interessante, né? A ética, ela é, então, o que nós trazemos, né, o que passa, passou pelo tempo, né, que vem desde do princípio até os dias de hoje como a forma certa de agir, como se deve agir, como se deve viver, né, o que é certo fazer. Então, a ética, ela é algo que é imutável, né? A ética não se muda. A ética não tem variação. A ética é algo que é aquilo e acabou, né? É um princípio que nós aprendemos. A questão dessas três palavrinhas aqui, ó. Quero, devo e posso. A ética, ela está ligada diretamente a essas três palavras. Porque nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, né? E muitas vezes eu devo, mas eu não quero. E a questão da ética é a gente conseguir alinhar essas três palavras, né? Alinhar essas três coisas, né? Aquilo que eu quero, eu devo e eu posso. Isso é ser ético. Ser ético é quando a gente consegue alinhar essas três palavrinhas aqui. O que eu quero, eu devo e eu posso. O que acontece muito é isso aqui. Eu posso, né? Mas não quero. Ou eu posso, mas não devo, né? Eu posso, mas não devo. Então é a questão aquela lá que eu quero, mas não posso. Às vezes a pessoa quer muito uma coisa, mas ela não pode fazer aquela coisa que ela quer tanto, né? E tem coisas que eu devo fazer, mas não quero, mas deveria fazer, né? Então a ética ela está ligada a essas três palavras. Então ela está ligada ao nosso modo de ser e de agir, ao que nós somos, né? Por exemplo,
eu não posso pegar nada que não é meu, ok? Esse princípio é a ética. A ética é isso, né? Eu não posso pegar aquilo que não é meu. Eu não posso matar alguém. Não posso tirar a vida de uma pessoa, né? Então isso é ética, né? Isso é algo, um princípio que ele sempre foi assim, desde o início, né? Em qualquer época que nós observamos na história, isso sempre foi algo que existiu, estava lá, né? Fazia parte da vida das pessoas. Nós sabemos, não podemos pegar aquilo não nos pertence, nós não podemos matar a pessoa, né? Eu não posso ter além daquilo que é direito meu, né? Então, isso tudo é princípio, é ética. Então, a ética é um princípio, é algo que existiu sempre, né? Que está dentro de nós e que não muda, né? Ele sempre será assim, sempre vai ser desse jeito, né? Agora, moral é diferente, né? Então, é aquela questão. E ética e moral é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, né? Ética e moral é totalmente diferente. A moral, né, vem do latim mores, né, que quer dizer costumes. Então, os romanos, né, tinham a questão da moral como um conjunto de leis para organizar ou tornar possível a convivência dos cidadãos romanos através dos costumes, né, dos mores. Então, moral é a prática da ética. Então, o que é moral? Moral é a nossa prática, é aquilo que se faz, né? Aquilo que é a ação. A ética, a moral é a ação, é a prática da ética, é colocar em prática aquilo que é ético. Então, a moral ela tem um caráter mutável, né? Ele muda através dos tempos. Então, aquilo que é moral em determinado tempo, em determinada época, hoje talvez não seja mais, né? E a gente pode ver alguns exemplos, né, de moral que muda, né, conforme passa o tempo, né? Por exemplo, no começo do século XX, né, eu acho que até a década de 60, né, 50, 60, até 70, assim, mulher ou homem que se separava, né, que tinha um desquite, né, separação do casal, não era bem visto, né? Principalmente no início do século XX, né? No início, assim, se separar era algo assim terrível, né? Principalmente para a mulher. A mulher era mais alvo, né, da sociedade que falava, julgava, né, a mulher em diversas situações. Então, a moral, né, seria essa, né, que a pessoa não poderia se separar, né, porque se separasse, acabaria sendo, né, uma pessoa mal vista. Hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia, pessoas que se separam não tem mais né, essa questão assim, nossa, né, a pessoa é desquitada, lá, separada, não. Hoje é algo assim, né, comum, vamos dizer assim, né? Infelizmente é algo comum, né? E até mesmo dentro da igreja já existe, né, um movimento que está de olho nisso, né, que acolhe as pessoas de segunda união e tudo mais. Para você ver, né, que a questão, né, que a gente poderia considerar qual é a ética, né, que o casamento é indissolúvel, né, dentro da ética cristã, por exemplo, né, o casamento é indissolúvel, da ética cristã católica, tá? Ética cristã católica, o casamento é indissolúvel, né? Então, o que é a moral cristã, né? Vamos dizer, é que não se separe o casal. Mas pode acontecer, né? Mas isso a pessoa ela não vai ter mais aquela, vamos dizer assim, né? Aquele rótulo, um rótulo, né? Que a pessoa, poxa, ela é separada, então não pode ter relacionamento mais com ninguém, né? Então, antigamente tinha muito disso, hoje em dia não tem mais. Então, assim, a moral, ela tem uma ligação direta na prática, né, da ética.
né? Então, nós temos né, a ética, então a moral, ela vem diretamente ligada à prática, né? Então, na história da evolução do ser humano, pode-se observar a busca do aperfeiçoamento a partir da convivência com a natureza e com os indivíduos no mundo, né? O homem procura aperfeiçoar-se em relação com o mundo, tentando superar os limites já colocados na natureza, muitas vezes saindo frustrado desta relação com a natureza porque não consegue superá-la. Tá? Então, o homem, ele busca, né, desde quando surgiu o ser humano, ele busca, né, aprimoramento, ele busca evolução, principalmente com relação à natureza, né? E com relação a essa evolução, o homem também tem alguns princípios que vão surgindo, né? Alguns princípios que existem, né, desde o início. Quando o ser humano começa a conviver, né, em sociedade, ele percebe que precisa, né, de criar regras, né, para que possa, assim, ter essa convivência, né, com outros seres humanos, para ter uma organização, né, para que possa ter a ordem, né, estabelecida. E como que se coloca a ordem, né? Você estabelece a ordem a partir de regras. E essas regras é a moral, né? Então, a sociedade, o ser humano que segue a moral, ele está dentro dos princípios e da lei, né? Ele está dentro, então, daquilo que se espera, podemos dizer assim, né? Do comportamento do ser humano, né? Aí nós temos alguns pontos, né? Com relação à ética e à moral, né? Com relação a essa frase que foi falada. A natureza da ética, busca do querer e do ser, superar o que falta do modo perfeito, gerando vida, né? Então, o que é isso? Busca do querer e do ser, superar o que falta de modo perfeito, né? A natureza da ética é isso. É aquilo que a gente está falando, né? Do querer e do ser, e superar a falta disso de um modo perfeito. Quer dizer, a gente seguindo aquilo que é certo, né? Não desviando para outras possibilidades, né? A ética é colocada e tem que ser seguida, né? Tem que ser obedecida. Ela é um princípio que é imutável. E a partir daí, né, a ética, então, estabelece na vida do ser humano e isso gera vida. Por quê? Porque a ética, ela tem o princípio, né, do bem-estar e vamos dizer assim, da preservação do ser humano, né, da vida do ser humano. A ética é um elemento inato ao ser humano, já a moral é um conjunto de elementos que irá guiar o ser humano por um período, sendo esses elementos mutáveis de acordo com a evolução social. No que diz respeito às relações entre si e com os outros, a influência de grupos sociais, povos, raças, etc. Então, existem elementos, né, éticos que estão já presentes no ser humano de uma forma em geral. A moral, ela já é algo que depende muito da cultura, né? Então, a gente pode dizer que em cada lugar há uma moral, né, estabelecida por causa, né, da forma como essas pessoas enxergam o universo, enxergam, né, a forma de se viver. Então, dependendo da região, do lugar, da sociedade, né, da religião e tudo mais, se estabelece, né, a moral, a conduta moral, diferentemente de outros lugares. Então, aquilo que é moral, vamos dizer assim, em um país, em outro talvez não seja, né? E não vai ser. Da mesma forma, o contrário, né? Às vezes aquilo que é imoral em um lugar, para outro lugar já não é imoral, né? Porque a moral depende muito da cultura, depende muito do ser humano, daquilo que o ser humano ele faz, ele pratica, né, no seu dia a dia. A ética é permanente, porque caminha na busca do bem e variável porque se prende aos costumes, né? Então, e Deus viu que tudo era bom. Essa é uma questão importante, né? A ética está muito ligado a esse princípio da criação, né? O que Deus criou é bom. Então, o universo que foi criado por Deus é bom, né? Deus, quando ele cria tudo, ele olha, né, para o mundo que ele criou e vai falar a frase, né, lá em Gênesis. Deus viu que tudo era bom, Deus viu que tudo era muito bom. Então, aquilo que Deus fez é bom, né? Então, assim, a criação, ela tem um princípio bom, né? Ela tem a sua natureza boa.
Ou seja, o ser humano também, né? O ser humano, como criação de Deus, ele tem dentro de si um princípio bom. Então, o bem existe dentro do ser humano, né? O bem, né? O bom, as coisas boas estão dentro do ser humano. É claro que o ser humano ele é imperfeito porque ele é criatura, né? E Deus ele não pode fazer nada perfeito, porque só Deus é perfeito. Se Deus criar algo perfeito, Deus está criando outro Deus, e Deus não pode criar outro Deus, né? Então o ser humano ele é imperfeito pela sua natureza criacional, por ser criatura, né? Sua natureza criada, né? O ser humano é uma criação. E por causa dessa imperfeição, o ser humano carrega dentro de si uma potencialidade para o mal, né? Então, o mal ele é uma potencialidade dentro da vida do ser humano. E isso está ligado diretamente ao livre-arbítrio, né? Então, a conduta do ser humano, né, em seus atos, ele está regrado ao livre-arbítrio. Por isso que ele pode, né, escolher entre fazer coisas boas e coisas ruins. O princípio do que é bom está aí, né? Ela nasce dentro do ser humano, né? O ser humano traz dentro de si esse princípio do que é bom e do que é certo. Agora, a prática disso que é bom, que é certo, está dentro da escolha de cada um, né? Cada um tem a responsabilidade, né, de si fazer a prática do bem, né? O ser humano é que decide se vai fazer o bem ou o mal, né? E assim, o ser humano e os seres humanos, vamos dizer assim, tem uma ligação, né? Estamos ligados uns com os outros, né? Há uma relação entre todos os seres humanos na Terra aqui, né? Onde nós vivemos. De uma certa forma, estamos interligados. Então, uma ação que ela é executada por um ser humano, automaticamente ela vai acabar influenciando em outros seres humanos. Então, uma atitude, né, que vai contra a ética e a moral, ela pode atingir uma pessoa e vai ter uma consequência não boa, né? Uma consequência má na vida de pessoas, de várias pessoas. Por exemplo, é ético, né? A ética fala que quando a gente dirigir, a gente tem que dirigir sóbrio. E existe uma moral, né? Que não se pode dirigir embriagado, né? Ou dirigir de uma forma em que eu não tenho condições, né, de tomar certas decisões, vamos dizer assim, como eu estou com o volante, né, na frente do volante. Então, eu estou dirigindo, eu tenho que estar sóbrio, né, eu tenho que estar em condições boas, psicológicas boas, para poder tomar decisões, né, além de conduzir, né, o carro na rua, né, obedecendo todas as regras de trânsito, eu tenho que estar também consciente para que qualquer atitude que eu tome, né, eu consiga não causar um acidente ou também tentar prevenir algum acidente, né? Só que acontece que tem seres humanos que, sabendo disso, né, sabendo que não pode dirigir embriagado, acaba dirigindo embriagado. E isso tem consequências, né? Quantas pessoas perderam a vida porque outras pessoas tomaram essa atitude de sair dirigindo, né, embriagado. Então a gente vê qualquer atitude humana, ela acaba atingindo outros seres humanos, né? Então, quando a gente fala no princípio da ética e da moral, né, ela tem esse caráter de tentar, né, o bem-estar das pessoas, da relação entre os seres humanos, né? Então, a moral ela existe para isso, para colocar regras para que os seres humanos possam tomar decisões corretas, né, e conviver bem entre eles, né? E na sociedade não haja injustiça, né? E na sociedade as pessoas possam ter seus direitos, né, atendidos de forma igual. Então, assim, continuando aqui, né? Essa ciência é construída sobre o princípio da responsabilidade. É aquilo que a gente está falando, né? O ser humano é um ser sobre quem um ou outro dispõe, e ao mesmo tempo dispõe de si mesmo, né? As relações humanas. Para poder ser, homem e mulher deve agir, né? Então, o ser humano, né, está no agir. O ser ele passa pelo agir, né? Então, as nossas ações, ela traduzem quem somos e influenciam outros, né, seres humanos. Né?
por exemplo, aqui nessa figurinha, ó, tá lá um aluno, vai entregar uma redação para a professora e entrega uma maçã para ela, né? Mas olha só o que ele fala, né? Ó, aqui está a minha redação sobre ética, professora. E a maçã é para a senhora lembrar de mim na hora de dar a nota. Né? Interessante, né? A redação sobre ética e o aluno vai dar um presentinho, né? Assim, um presente para que a professora se lembre dele. E quantas atitudes acontecem, né? No nosso dia a dia também, que as pessoas acabam, né? Tentando dar um jeitinho, e principalmente o brasileiro, né? Não falando mal assim, mas assim, o brasileiro é conhecido como aquele que dá o jeitinho, né, para tudo. E o que acontece é que muitas vezes esse jeitinho ele é contrário à moral, né? Ele é contra a moral. Então aqui um quadrinho para sintetizar, né, tudo isso que a gente falou até agora sobre ética e moral, a diferença dos dois. Então, ética é princípio, ética é permanente, né? Sempre esteve e sempre estará. A ética é universal, né? Então, não pegar as coisas, não pegar aquilo que não nos pertence é algo universal. Em qualquer parte do mundo, né? Você não pode pegar algo que pertence a outro, né? O que acontece é que tem lugares, né? Que se você deixar, por exemplo, o celular, se você pega o celular e deixa no banco, esquece no banco do ônibus, né? O que acontece? Você vai encontrar quanto celular depois, quando você lembrar, né? E vai atrás. Talvez você não encontre nenhum, né? Você não vai encontrar o seu celular. Agora, tem lugares que, se você perder o celular, né? E deixa ele cair no banco do ônibus, você pode ir lá buscar que o celular vai continuar lá no banco do ônibus, né? Porque né, em alguns lugares esse princípio é bem tá bem assim, né, claro, né? É a ética, né? A ética tá clara, né, para essas pessoas. Então a ética é universal, a ética é uma regra, né? São regras que existem, regras para o bem de nós seres humanos, né? Ela surge a regra para podermos ter uma vida melhor, né, e viver bem, né, entre as pessoas. E a ética é teoria, a ética é algo teórico, é algo que se diz, né, que se espera, né, que se coloca como que deve ser feito, é algo mais teórico. Por quê? Porque a moral ela é a prática, né? A moral é conduta, moral é temporal, tá? A moral é a conduta, como que se vai colocar, né, o princípio ético em ação. A moral é temporal. Então, dependendo do tempo, né, que nós estamos, né, no presente, no passado, se compararmos, né, o que é moral no passado, o que foi lá, né, uma conduta, a conduta de regra do passado, hoje nem não é mais assim, né? É de forma diferente. Moral é cultura, então a moral faz parte da cultura, né? O que é cultura? Eu aprendi, né, que cultura é tudo aquilo que a gente faz sem perguntar por quê, né? Então, tudo aquilo que você faz sem perguntar por quê é cultura, né? Então, por que você toma banho todo dia? Você não se pergunta. Você não faz essa pergunta, por que eu tenho que tomar banho todo dia? Né? Por que eu tomo banho todo dia? Você não precisa fazer essa pergunta para poder tomar banho. Você toma banho, simplesmente, porque é cultural, faz parte da cultura. Né? E existe outras coisas que são assim, né? Faz parte da cultura. Moral é conduta de regra. Então você tem a regra estabelecida na ética e a moral é como que essa regra vai ser conduzida, vai ser colocada em prática, né? Como eu tenho que praticar essa regra. E é isso, moral é prática, né? Enquanto a ética é a teoria, a prática é a moral. Né? A moral é aquilo que eu faço, é a ação. Né? Toda ação praticada é moral. Aí você pode me perguntar, então, o que é imoral e amoral, né? Qual é a diferença, né? Existe diferença entre imoral e amoral? Existe. Existe diferença, não é a mesma coisa, né? Quem é amoral? A moral, né?
são atitudes que você faz sem saber que é errado, né? Uma pessoa, ela é amoral, né? Uma pessoa é amoral quando ela não sabe, ela não entende que aquilo é errado se fazer, né? Tá a ética e a prática, a pessoa comete, né, uma falta de ética, então vai contra a ética, faz uma prática, né, errada, só que ela não tem consciência que é errada. Quando não há consciência, é amoral. Por exemplo, as crianças bem pequenininha, né? As crianças, ela não têm consciência do que é certo e o que é errado, elas estão aprendendo ainda, né? Então, às vezes, uma criança lá de 2 anos vê um brinquedinho do amiguinho lá, né, com ele, aí o amiguinho põe o brinquedinho do lado, ele achou bonitinho o brinquedinho, a criança vai lá e pum, pega e vai andando, né, com o brinquedinho. O que acontece? A criança, ela não tem noção que aquilo é falta de contra a moral, né? Que não é imoral você roubar, né? É imoral pegar as coisas alheias, né? Então, essa prática, né, de pegar o que é do outro, uma criança de 2 anos, ela não tem condição de julgar isso, que é errado e é certo e errado, por causa que ela não tem essa consciência. A criança não tem essa consciência ainda, né? Então, pessoas que não têm consciência são pessoas amorais. Assim como pessoas de idade, né? Pessoas que têm Alzheimer, por exemplo, né? Senhores que têm Alzheimer. O Alzheimer é uma doença que vai tirando a memória da pessoa, né? Então acaba a pessoa, ela perde nessa noção do que é certo e o que é errado. Então acaba meio que pode fazer coisas que sejam contra a moral, mas ela não tem conhecimento, né, de que é contra a moral. E entre outras, né, situações. Então, a moral são pessoas, né, que cometem algo contra a moral, né, tem uma conduta errada, mas ela não tem consciência de que é errado, né? É aquela questão, né, se eu não sei o que é certo e o que é errado, então tá tudo certo, né? Se eu não sei a diferença do que é certo e o que é errado, para mim tá tudo certo, né? Então, passa a ser imoral, então aí já sabemos que é imoral. Imoral é toda prática fora, né, do princípio ético, né? Toda conduta é fora do que deve ser feito. Então, isso é imoral, a pessoa é imoral. É a pessoa, né, então, que vai lá, né, comete uma infração, né, tem uma conduta errada, então ela é uma pessoa imoral, né? Ela está fora daquilo que se devia fazer. Ela tem consciência, ela sabe que é errado, mas ela mesmo assim comete, né, faz o erro. Então isso é ser imoral. Ok, pessoal? Certo? Beleza? Alguma pergunta até aqui vocês querem fazer? Tá tudo bem? Então tá bom. Beleza, então. Então, se cair na prova, né, o que é ético, o que é moral, cite as diferenças, o que é uma coisa, o que é outra. Então tá beleza, isso aí vocês vão responder certinho. Que bom. Muito bom. Continuando, então a gente vai falar sobre teologia moral, né? Então a gente já estabeleceu bem o que é ético, o que é moral, e a gente vai falar sobre o que é a teologia moral. Então, teologia moral é a doutrina sobre o agir. É quem responde diversas perguntas de como eu devo agir, o que devo fazer, quem sou eu, né? É essa doutrina que dá sentido à vida, é a mola mestra do agir, né? Então, a teologia moral, ela está envolvida nisso, né? E como que eu... E assim, vai responder esse aí, como eu devo agir, o que devo fazer, né? Ele vai responder de uma forma estabelecida, assim, vamos dizer, que tem como referência, isso que é a palavra que eu estou tentando procurar, né? A referência em que a teologia moral vai usar é a ética cristã, a ética e a moral cristã, né? A ética cristã é o que será a nossa referência para a nossa conduta moral, né? Então a teologia moral vai ser isso, vai falar, né, de uma forma como eu devo agir, como eu devo fazer, né? E quem sou eu como cristão? Como cristão, como eu devo agir? Como cristão, o que eu devo fazer, né? Quem sou eu como cristão? O que devo dizer, né?
como eu devo, qual é o sentido da minha vida sendo cristão, né? Então, a teologia moral vai ser essa mola de condução do agir, né, de um cristão católico, no nosso caso, né? Não é só cristão, é um cristão católico, porque dentro do catolicismo existem regras morais que não existem dentro do cristianismo protestante, né? Tem certas coisas dentro do protestantismo, né, os protestantes não enxergam como fora da moral, como imoral. E dentro da fé cristã católica, nós sabemos que né? Ela enxerga já como algo fora da moral, né, como algo imoral. E toda a ética se constrói sobre a visão do ser humano. Então, a ética cristã se fundamenta a partir da fé e da revelação. Então, isso é importante a gente entender. A teologia moral vai ser a prática da minha ética cristã, e a ética cristã é construída em cima do quê? Da fé e da revelação. Daquilo que nós acreditamos e do que nos foi revelado. E o que é a revelação? Revelação é a palavra de Deus. Então, o que nos guia, né? A ética em que é construída a moral, a teologia moral, né? A ética que é construída a nossa vida como cristão, é a ética cristã, ela vem a partir da palavra de Deus, né? Mas, precisamente, como cristãos, ela vem daquilo que Cristo deixou como palavra, daquilo que Cristo deixou como o que deve ser feito, né? A ética que Cristo deixou, né, que Cristo ensinou, é essa que nós devemos colocar em prática. Por isso que é a teologia moral, né? A teologia moral é a prática da ética de Cristo, podemos dizer assim, tá? Por que teologia moral, né? Porque o homem carece de uma reflexão sobre si mesmo que lhe forneça um conhecimento de si, do que deve ser e de como chegar à autorrealização, né? Então, todo ser humano, né, ele precisa de ser guiado, vamos dizer assim, né, nesse entendimento. Então, o ser humano, ele precisa se conhecer, né, precisa entender como ele deve agir, né, como ele deve ser, e ele precisa de uma guia para que ele possa chegar no fim do seu objetivo, né, da sua autorrealização. Então, pessoa, quando você se torna um cristão, a forma como você vive, né, a forma como você enxerga a realidade, ela passa a ter uma mudança da época quando você não era cristão. Então, assim, uma pessoa que ela se converte ao cristianismo, então ela via o mundo de uma forma, e quando ela passou a ser cristã, ela vai enxergar esse mundo de uma outra forma diferente. Qual vai ser a forma? Ela vai usar uma lente, né, a lente de Jesus, né, a lente do que Jesus deixou como ensinamento, né, ético e moral, tá? Então, assim, a gente pode dizer, né, desse ponto que a gente falou, que tem que refletir sobre si, conhecimento de si, como chegar à autorização. Então, dessa afirmação, temos duas proposições. O homem deve ser entendido como um ser que há de alcançar a perfeição por meio do seu agir, né? Sua situação fundamental não é um ser perfeito, mas a de um ser desafiado a realizar a própria perfeição por meio da sua própria atividade, do seu agir. Então, assim, o ser humano, ele não é perfeito, ok? Nós não somos perfeitos, né? Mas a gente é convidado a buscar ser perfeito, né? Como diz lá na palavra, né? Sede perfeitos como o Pai é perfeito, né? Então, o próprio Jesus, ele vai falar, né? Sede perfeitos, né? Como o Pai é perfeito. A gente não, por mais que a gente for tentar, a gente vai buscar a perfeição, a gente nunca vai chegar a ser perfeito, não. Não tem como um ser humano chegar à perfeição. Mas o importante é né? Essa busca a realizar a perfeição, trabalhar, né? Agir de uma forma a buscar a perfeição, né? A partir do momento em que nós né? Agimos, desculpa. A partir do momento que nós agimos, né? Conforme a ética cristã, nós estamos caminhando para aquilo que é perfeito, para a perfeição, né? Para um ser perfeito. Então, podemos dizer que a ética cristã ela passa a ser a nossa referência, né? Ela passa a ser
a nossa bússola de como agir, como caminhar, como decidir certas questões no nosso dia a dia, né? Ainda mais que nós temos um desafio, que é o quê? A relação do homem com o mundo. Nós vivemos em um mundo em que ele não é inteiramente cristão, né? Nós vivemos num mundo em que as pessoas não são todas cristãs, né? E temos também, no meio dessas pessoas, que ainda existe também pessoas que se dizem cristãs, ou né, se denominam cristãs, e não são todas essas pessoas que têm uma conduta moral, né, conforme se espera de um cristão. Tá? Então, é importante a gente saber isso, que a gente tem a relação com o mundo e que isso é definido, como fala, é visto, né, dentro da teologia moral, e o homem, né, por causa disso, ele precisa, então, entender, né, que ele pode dispor de tudo que está fora dele, né, que tudo fora do mundo, partirá a interpretar o seu agir do princípio fundamental. Bom é tudo o que é útil ao homem e tudo o que lhe fará proveito. Então, assim, o mundo, né, que nós o vemos, ele não está legal, vamos dizer assim, porque ele não é inteiramente cristão, né? Ele não é inteiramente. Podemos dizer assim, tomando referência que o cristianismo é algo bom, tem uma conduta moral boa, né, que vai fazer as pessoas terem uma boa relação entre, né, os seres humanos e tudo mais. Se a gente coloca a ética cristã como um modelo, né, e um modelo legal para ser seguido, a gente, em contrapartida, comparamos ao que há no mundo de forma geral, a gente não tem uma compatibilidade, né? Existem coisas que acontecem no mundo que não é compatível com o princípio cristão, né? Especialmente quando que o princípio cristão é aquele que é ajudar os pobres, a justiça, o direito, né? Em que o mundo precisa ser igual, né? Todos temos direitos a, a uma vida boa, né? Ao bem-estar, uma vida justa, né? Tem direito a trabalhar, né? Tem direito a um trabalho, a receber aquilo no fruto do seu trabalho. Então, existem certos pontos da ética cristã que nos mostra e que, comparando ao mundo de uma forma geral, a gente vê que não está batendo, né? Que, não, que há uma incompatibilidade, podemos dizer assim, né? E, assim, não é porque há pessoas, né, em que tem que causam essa incompatibilidade, vamos dizer assim, né, que a gente no mundo há pessoas que têm um princípio ético que não é seguido, né, tem uma moral diferente. Isso não quer dizer que o mundo seja mal, né? O mundo não é mal. É isso que é importante, né? Como a gente falou, quando Deus criou tudo, Deus viu que era tudo bom. Então, se há coisas que não são tão boas, que não são boas, né, a partir do ponto de vista da ética cristã, é porque falta o agir cristão dentro desse mundo, né? Então, falta um pouco do nosso agir, falta o nosso estar presente das nossas escolhas, né, nesse meio, para tentar alterar a situação e transformar o mundo no modelo que ele foi criado, né, num mundo totalmente bom, né? Então, só que assim, o homem ele é independente, né? O homem tem a liberdade de escolha, nós somos livres para tomar decisões e para fazer o que a gente bem entende, o que a gente bem quer, né? A liberdade nos foi dada por Deus quando Ele nos criou, né? Isso é um dos pontos que nos tornam em mais semelhança de Deus, né? Ser criativo e ser livre para decidir o que fazer, né? Um animal, qualquer animal na natureza, ele não é livre para escolher o que bem fazer, né? Os animais ele não tem livre escolha. Ele não pode escolher o que ele acha que deve ser bom para ele, né? Um animal ele apenas faz aquilo que é do seu instinto, né? Animal, um passarinho, ele não pode, ele não deixa de ser passarinho, ele não consegue não ser passarinho, né? Um passarinho, quando ele nasce passarinho e vai viver a vida inteira assim, né?
Então, um passarinho, ele vai aprender a voar, vai lá, né, fazer um ninho. Então, aquilo tudo que é com vida, né, do passarinho, aquilo sempre vai ser daquele jeito. Né? Ele não tem escolha, ele não tem como mudar, né? Ele não pode chegar e falar, hoje eu não vou, não vou fazer ninho, né? Ou eu não vou voar, eu vou ficar, agora a partir de hoje eu caminho, só ando a pé. Não vai ser, não é assim, né? Não existe. Agora o ser humano, ele tem a capacidade de escolher a forma como ele quer viver, a forma como ele quer seguir, né? Apesar de se ter, né, então o princípio ético existir desde sempre, o homem ele tem a liberdade de escolher praticar ou não, né? Então a sua conduta moral, ela pode ser contrária à ética, né? Porque isso depende muito da sua escolha, da escolha que o ser humano vai fazer. Então isso começa então a ter essa necessidade do ser humano de ajustar essas coisas, né? Ajustar aquilo que é ético com aquilo que é moral, e a partir dessa referência, né? Então, como cristãos, nós vamos levar a um referencial de boa conduta, né? Para que mostrando assim ao mundo, né, as pessoas que não são cristãs, que a nossa forma de viver ela é melhor do que a não ser dessa forma, né? Então, assim, a vida cristã, a gente pode dizer que ela é uma forma muito boa de se viver, né, de ser vivida, e ela pode ser uma referência, né, de condução de vida entre sociedade, dentro de uma sociedade, né? Então, o ser humano, e nós como cristãos, nós temos esse papel de ser a luz, né? De, a partir da nossa reflexão ética, como que nós nos relacionamos com esse mundo que não tem uma ética cristã, vamos dizer assim. Existem éticas, claro, a ética sempre existiu, vai existir, só que ela nem sempre ela vai ser compatível à ética cristã, né? Que como a gente falou, é o princípio de Cristo, né? Aquilo que Cristo deixou como ensinamento de conduta, de como devemos agir, né? Que está descrito nos evangelhos, né? E também está espalhada pelas cartas, né? Todas as cartas de Paulo, as cartas católicas, né? Os outros livros também. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Então, assim, nós temos a ética da obediência. Desenvolve-se quando a natureza que determina o homem é entendida de forma que não lhe deixa mais espaço para a sua autodeterminação, né? Então, a ética da obediência é o quê? Quando aquilo que está definido, né? Eu defino uma coisa e o homem tem que se encaixar naquilo, é aquilo e acabou. Então, o homem obedece, né? A obediência, então, a ética da obediência. E a ética da responsabilidade, né, é desenvolver-se quando, sob um poder determinante de ser superior, a livre escolha ainda é possível, né? Pode desenvolver-se quando, sob o poder determinante do ser superior, a livre escolha ainda é possível. Então, apesar, né, de termos, né, aquilo que vem de Deus, né, e a gente sabe o que deve ser feito, como deve ser seguido, há uma livre escolha ainda, né? O ser humano ele pode escolher, né? Só que é aquilo que Paulo fala, né? A gente é livre, mas nem tudo se convém, né? Nem tudo convém fazer. Nós somos livres para fazer o que a gente quer, mas nem tudo convém, né? A gente pode fazer o que a gente quer, mas nem tudo deve ser feito, né? Nem tudo nós podemos fazer. Eu não posso, né? Eu não devo. Nesse sentido, assim, na verdade, assim, eu sou livre para poder fazer o que eu quero, mas eu não devo fazer. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade, né? A ética da responsabilidade do que deve ser feito. Então, assim, a ética se constrói sobre um princípio de responsabilidade. O homem é um ser sobre quem outro ser dispõe e, ao mesmo tempo, deve agir. Agir eticamente é agir o bem dentro dos preceitos cristãos, tendo os textos bíblicos como exemplo de como agir, né? Então, o agir eticamente é agir dentro, né, dos preceitos cristãos. Então, nós temos os preceitos cristãos, nós temos o cristianismo, aquilo que Cristo deixou como ensinamento
do que é certo e do que é errado, né, como princípio, como base. E agir dentro dessa base, desses preceitos cristãos, é fazer o bem, né? É estar dentro da ética, né? Essa é a ética, essa construção em que nós vamos nos condicionando dentro daquilo que Cristo deixou como o bem, como o que é certo e o que é errado, né? Então a gente se constrói dentro daquilo e a gente passa a seguir, né, o que é certo conforme Cristo deixou para nós, né? Ok? Vamos pegar essas passagens bíblicas, vamos dar uma lida? Vocês estão com a Bíblia aí? Vamos pegar. Vamos pegar primeiro aí em Jó. Livro de Jó. Capítulo 22, de 21 a 30. Alguém pode ler? Se vocês encontraram? Alguém abre o microfone e lê, por favor. Todo mundo achou? Quem quiser ler, fala o nome e pode ler. Beth. Pode ler, Beth. Reconcilie-se agora com Deus e terá paz. Assim, você vai ser novamente feliz. Aceite a instrução dos lábios de Deus e guarde no coração as palavras dele. Se você voltar para Shaddai, você será restabelecido e afastará a injustiça da sua tenda. Jogue, pois, seu ouro ao pó e o ouro de Ofir ao cascalho dos rios. Então, Shaddai será seu ouro, e ele será para você prata em abundância. Então, você se alegrará com Shaddai, e elevará o rosto para Deus. Quando você suplicar a Deus, ele o ouvirá, e você terá de cumprir os seus votos. O que você decidir vai se realizar, e a luz brilhará sobre o seu caminho, porque ele humilha os orgulhosos e salva o olhar humilde. Ele liberta o homem inocente, e você será livrado pela pureza das suas próprias mãos. Muito bem. Você vê aí, né, o que falam para Jó. Então tá bem aqui, claro, né, o princípio de que, né, segue o preceito de Deus, né? Shaddai aí é Deus. Né? Segue o preceito de Deus. Segue aquilo que Deus fala, aquilo que sai da boca de Deus, né? Então, tá falando lá, né? O ensinamento que Deus nos dá, aquilo que muitas vezes parece ser contrário do que se falam, né? Normalmente. Então, é isso que faz você, né, ter um caminho reto, caminho justo, né? É o que vai livrar a casa dos males, né? Quer dizer, eu vou começar a ter uma vida mais certa, mais justa, mais centrada, né, dentro daquilo que Deus quer, que Deus fala que deve ser, né? Vamos pegar Provérbios 1. Provérbios 1, de 8 a 9. Posso ler? Pode? Meu filho, escute a disciplina de seu pai e não abandone o ensinamento de sua mãe, porque serão uma coroa formosa na sua cabeça e colares em torno do seu pescoço. Olha que legal, né? Aqui mostra bem isso, assim, como que era ensinado, né, dentro da sociedade judaica, o que é certo, o que é errado, a partir do pai e da mãe, né? O pai e a mãe, né, dentro de casa, que era dado todo o ensinamento ético e moral, né, do judaísmo. Então ele fala assim que a disciplina do teu pai, né, não espera a instrução da tua mãe. Então
aquilo que o pai e a mãe ensina, fala dentro de casa, né, que é como princípio, né, como ensinamento, é isso que vai fazer você ter uma boa vida, né, que vai te conduzir para o caminho certo, vai te ensinar, né, porque o pai e a mãe, né, vou dizer aqui, vai ensinar aquilo que eles aprenderam, né, e que foi passado pelo pai e pela mãe deles, e isso foi passando de geração em geração a partir vindo lá do início, né, que saiu primeiro da boca de Deus. Então Deus falou primeiro e foi passando de geração em geração até chegar agora, né? E por isso que o ensinamento do pai e da mãe, ela é, né, vamos dizer assim, a ética, né, a ser seguida. E vamos ver aqui no Novo Testamento agora, né? 1 Coríntios, carta de São Paulo aos Coríntios. Foi 1 Coríntios 1:10. 1:10 seguintes. Quem quiser ler. Primeira Coríntios 1:10 e seguinte. Eunice. Vai lá, Eunice. Eu vos exorto, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, guardai a concórdia uns com os outros, de sorte que não haja divisões entre vós. Sede estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Com efeito, meus irmãos, pessoas da casa de Cloé me informam de que existem rixas entre vós. Explico-me, cada um de vós diz, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Cristo estaria assim dividido? Paulo teria sido crucificado em vosso favor? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado ninguém de vós, a não ser Crispo e Caio. Assim ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. É verdade, batizei também a família de Estéfanas. Quanto ao mais, não me recordo de ter batizado algum outro de vós. O que Paulo está falando, né? Então, dentro lá da comunidade de Coríntios, estava tendo uma rixa, porque os grupos estavam falando, existiam vários grupinhos, né? Você vê, né, nessa época, como que é, né? Existiam vários grupinhos lá. Tinha o grupinho da música, o grupinho da liturgia, o grupinho da renovação carismática, tinha o pessoal lá do encontro de casais, então tinha vários grupinhos. Aí cada um desses grupinhos falava, ó, eu sou, né? Eu sou o grupinho, né, que sigo certinho, porque eu sigo o que Paulo fala. Não fala, não, mas o certo é seguir o que Apolo falava. Não, o certo é seguir o que Pedro fala, né? Aí eu falo, não, eu sigo o que Cristo. Então, assim, havia uma divisão em que as pessoas estavam usando referências diversas, né? E nada mais anticristão, podemos dizer assim, quando a divisão dentro de uma comunidade, né? A palavra, né, aquele que divide é a tradução do diabo, né, de Satanás. Satanás, a palavra Satanás, ela significa aquele que divide, né? A palavra Satanás. Até por isso que Jesus, quando chega para Pedro, né, que Pedro fala, não, você não vai lá para Jerusalém, Jesus fala, afasta de mim Satanás, né? Quer dizer, sai daqui que você está pregando algo fora daquilo que é a vontade de Deus, né? Então, todo aquele que não faz a vontade de Deus, ele gera essa divisão. Então, era isso que estava acontecendo dentro da comunidade de Coríntios, né? Então, estavam havendo divisões. E Paulo vai falar, né? Peraí, vocês não podem agir desse jeito, porque você está fazendo, vocês estão totalmente fora. Né? Nós somos de Cristo. E depois ele vai falar, né? Mais para frente, ele vai falar várias coisas, e depois ele vai chegar e vai falar, nós somos o corpo, fazem parte do corpo de Cristo, né? Então,
nós somos todos do mesmo corpo, pertencemos ao mesmo corpo, porque Cristo é aquele que deixou tudo, né? Que nos ensinou e que nos conduz. Então, se a gente não seguir a conduta ética de Cristo, né, nós vamos acabar fazendo algo que está errado, né? Como, por exemplo, gerar divisões, né? Então, a ética tem que ser a ética de Cristo, né? O ensinamento, né? A referência tem que ser aquilo que Cristo, ele mesmo, deixou para cada um de nós, tá? Então é isso, né? O princípio da responsabilidade é esse. A gente sabe que é o nosso dever como cristão fazer aquilo que Cristo deixou, né? O agir do cristão, ele tem que estar, né, baseado naquilo que Cristo ensinou. Então, o cristão, ele não pode ir contrário àquilo que Cristo deixou, né? Aquilo que ele aprendeu. O cristão, ele não pode, né, fazer coisas que está definido dentro da igreja que não pode se fazer, né? Então, aquilo que é definido, que está baseado como uma ética cristã, ele não pode ser deixado de ser praticado, né? Não pode ser fora. Porque se deixar fora, você está indo contra, está sendo imoral, vamos dizer assim, né? Imoral dentro da ética, dentro da sociedade, dentro da nossa vivência como cristão, né? O fato de nós sermos cristãos católicos nos coloca uma responsabilidade, né? Nos obriga a ter certas atitudes, a certas condutas, né? Que muitos que não são cristãos, eles não acabam, não são, vamos dizer assim, obrigados a seguir, né? Existem atitudes, então, que se um cristão cometer, é problema, tá errado. É o que a gente vai ver na próxima aula, na aula seguinte, né? Na semana que vem, a gente vai ver quando o cristão ele não faz, né, não segue o caminho, não segue a ética cristã, não segue aquilo que Cristo ensinou, ele vai cometer, né? Ele não está sendo só imoral, né? Ele não está sendo só contra, né, antiético, ele está sendo um pecador, está cometendo um pecado, né? Então, a gente vai ver isso, né? Não vamos entrar agora, mas não seguir a ética cristã, não ter uma conduta como se deve ser como cristão, nos causa, né, nos leva ao pecado. E o pecado tem uma consequência muito ruim, né? E é isso que a gente vai falar semana que vem. Então, aqui, né, para deixar claro, então, o que a gente viu aqui viu na palavra, aqui nesses exemplos. Existem outros textos bíblicos, né, que vai falar mais sobre isso, né? E, por exemplo, em Mateus 5 a 7, né, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, do Evangelho de Mateus, ele é uma grande referencial, né, para a vida cristã. Ali está descrita toda a ética cristã, né? Vamos dizer, depois está espalhado também. A ética cristã está espalhada, né, pela palavra, mas em Mateus 5, 6 e 7, Jesus ele é bem claro, né, na questão que ele aponta como deve ser. Né? A gente costuma falar que é a halahá de Jesus, né, que é como Jesus interpreta a Torá. Né? Qual é o ponto de vista de Cristo em relação à Torá e como isso deve ser conduzido dentro da vida. Né? Halahá é uma interpretação que se faz da Torá colocando ela como algo prático para a vida, né, cotidiana. Então, Jesus ele vai nos ensinar como a gente deve agir no cotidiano, né, na nossa vida, né, no nosso dia a dia. Então, é interessante. Mateus 5, 6 e 7 vai falar isso. Né, Jesus vai falar lá, dizem, por exemplo, ele vai falar, ó, fala assim, olho por olho, dente por dente, né? Está escrito na palavra, na Torá, está escrito assim, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, não façam isso, né? Ame os seus inimigos, né? Se agredir a sua face, dê a sua outra face, né? Então, assim, tem uma questão, né, de dar a face. Quando Cristo fala isso, a gente vai ver que na época, né,
essa questão era bem assim enraizada, né? A questão do olho por olho, dente por dente. Então, quando eu sou agredido, eu tenho que devolver na mesma moeda, né? Então, eu tenho o direito de devolver a agressão na mesma moeda. Então, tinha aquela questão lá, se matares por espada morrerás, né? Então, se você foi agredido, você vai poder agredir também, né? Então, aquele negócio do olho por olho, dente por dente. Cristo, ele vai mostrar uma nova forma, né? Ele vai dar um novo caminho, uma nova significância para essa questão. E isso é a ética cristã, né? Isso é a base da ética cristã, né? Isso é a formação da ética cristã que Jesus ele nos deixa. Então, Jesus ele tem uma forma de enxergar a Torá, né, de uma forma própria, e ele vai deixar, né, as instruções, e isso foi passado para os apóstolos, e vai ser depois passado de geração em geração por todos os cristãos, e vai ser a base, né, de conduta, então, do comportamento cristão. Né? Tanto é que a gente vai ver assim, o estudo. Vocês já estudaram Atos dos Apóstolos? Vocês não estudaram ainda, né? Vocês vão ver Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, quando você vai começar a ver todo o comportamento, né, da igreja primitiva, como a igreja primitiva foi conduzida, né, durante o início, né, depois Jesus morreu, ressuscitou, né, e ascendeu aos céus. Então, como a igreja que ficou, né, as pessoas que ficaram, como ela conduziu, né, tudo isso. Então, lá no Atos dos Apóstolos vai contar, né, toda essa história. E daí a gente tem também dentro da tradição, né, dos textos apócrifos da época, né, vai contando como que era conduzido, assim, como que o cristianismo seguiu a partir daí, né. Então, aqui a função da ética cristã, né, a função da ética cristã é ressaltar o núcleo imutável. A ética cristã deve ressaltar o núcleo imutável nas afirmações que são resultado da visão da fé e da revelação, para além de todo conhecimento provisório e temporal condicionado da realidade do homem e do seu agir. Para isso, a fonte do agir do homem e da mulher é a Sagrada Escritura, que contém a revelação e a fé viva da Igreja, que encontra sua expressão no ethos eclesial, né, o agir da Igreja. Então, aqui está falando que a ética cristã, né, a base dela é a Sagrada Escritura, ela é a fonte do agir do homem e da mulher, né? O ser humano, de que forma ele vai agir? O ser humano cristão, católico, como que ele age? A partir da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é o que contém a revelação e a fé da igreja, né? Fé viva da igreja. A revelação e a fé acontece por quê? De que forma? A partir da Escritura, né? Então, o que nós temos de Jesus, né? Do que se falou de Jesus, né? Do que foi passado, do que Jesus, né? Ele ensinou e que ele viveu, né? E mostrou para os apóstolos. Tudo está descrito aqui na Escritura. Então, a Escritura é a revelação, né? Toda a Escritura, desde o Antigo Testamento, Deus se revela, né? Vai se revelando a partir dos tempos, e o ser humano vai se apercebendo de Deus, da revelação de Deus, e essa revelação ela vai acontecendo, e o ser humano, nesse meio tempo, vai percebendo isso e vai vivendo, e tem essa vida com Deus, né? Isso vai se apresentando dentro da Escritura, até chegar à revelação plena de Deus, né? Como que Deus se revela plenamente? Como que Deus se revelou plenamente para os seres humanos? A partir de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação plena de Deus, né? E enquanto a gente via Deus, né, e se apercebia de Deus lá no Antigo Testamento, e a gente consegue ver isso a partir lá, né, das Escrituras, dos profetas, né, e tudo mais, isso chega plenamente em Cristo Jesus. Cristo, ele nos revela Deus quem é verdadeiramente, né? E ele mesmo sendo Deus, né? Cristo também ele é Deus. Então ele é a plena revelação de Deus, né? E tudo isso está onde? Aqui na Sagrada Escritura. Então ela vai ser sempre a nossa base, né? A base de conduta. Descritiva. A função descritiva da ética cristã refere-se ao relacionamento com as outras ciências da história, como as formas desse núcleo imutável foi assumido nos diferentes espaços de tempo e das culturas. Por exemplo, aqui, ó. Todo homem dá o rosto ao tapa.
no tempo que foi escrito, existia uma conotação moral para este ato. Hoje, precisa-se rever os conceitos culturais e sociais para entender este ato, né? Então, vamos dizer assim, dá o rosto ao tapa, né? Não necessariamente que isso aqui é uma ação ao pé da letra aqui, né? Você vai ser agredido e você não vai reagir. Eu não posso reagir porque, né, não pode. Está escrito na Bíblia que o homem não deve reagir. Não, não é assim, tá? Isso aí é o que a gente chama, né, nesse ponto aqui, do conceito cultural e social do seu tempo. Então, existia uma conotação, a conotação moral, ela vai mudando a partir do tempo. Então, a gente precisa entender o conceito do que se está por trás dessa palavra, e a gente vai colocar isso no nosso tempo, e vai verificar, né, como isso pode ser aplicado, como isso pode ser entendido, né, dentro da época de hoje. Aí a gente vai falar aqui do núcleo imutável, né, reflexão sobre o que é núcleo imutável. A ética cristã tem ainda a função de refletir sobre a realização das afirmações imutáveis concretas na decisão e no desenvolver dos modelos de conduta, que possibilitam uma realização correspondente objetiva às exigências do dever, fundadas na estrutura do ser. O que acontece, né? Dentro da ética existe um núcleo imutável. Então, o núcleo, ele é imutável, assim, a ética, ela é imutável, né? Ela faz parte da cultura e da existência, ela sempre foi daquela forma, né? Então, o núcleo imutável é aquilo que não se altera dentro da ética. Agora, né, dependendo do tempo, você vai mudar a conduta, que é o moral, que é a moral, a teologia moral. Então, por exemplo, em Mateus 5:27 vai falar assim: não cometerás adultério, né? Todo aquele que olha para a mulher e a deseja possuí-la já cometeu adultério com o coração, com ela no coração. Então tem aquilo que eu falei, né, do Mateus 20, de 5, 6 e 7. Né? Esse é um exemplo, né? Jesus vai falar assim, ó, tá escrito, não cometerás adultério, né? Isso é até um item lá do decálogo, né? No decálogo tá falando isso, não cometerás adultério, né? Mas Jesus vai falar assim, todo aquele que olha para uma mulher e deseja possuí-la já cometeu adultério. Então, assim, na época, vamos dizer, cometer adultério, né? O adultério seria aqui o núcleo imutável, né? O adultério é algo que não se pode cometer, não se pode vamos dizer assim, a ética diz, né, não cometerás adultério. O adultério, né, o ato do adultério, ele a ética é não cometer, entendeu? Nesse sentido assim, né, o que é imutável, o adultério já sempre existiu essa questão de não cometer adultério. O adultério não pode ser realizado, né? Não podemos realizar adultério. Então, isso é o núcleo imutável. Assim, na época, os judeus, eles consideravam adultérios o ato em si, né? Então, você vai cometer adultério como? Como se você tiver um ato. Então, se você tiver uma relação com outra mulher, né? Ou a mulher com outro homem, que não seja o seu marido, né? A mulher relaciona-se com um homem que não é seu marido, ou o marido se relaciona com uma mulher que não seja sua, né? A relação em si, o ato em si, era o cometer adultério. Então, na época, né? Lá na época de Cristo, estava relacionado a isso. O adultério está relacionado ao ato em si, ao agir. Né? Tem que cometer o ato mesmo. Então, a ética é não cometer o adultério, mas a moral diz o quê? Eu vou ser imoral nesse ponto, né? Não vou estar contra a ética, vou ser antiético nesse sentido de eu cometer o ato. Mas Jesus vai falar assim, ó, não precisa cometer o ato. Então, na visão de Jesus, né, tá lá, o núcleo imutável, a ética cristã vai continuar tendo aqui o ato de não cometer adultério. Só que agora a moral ela é diferente, né? A moral estava antes assim, eu não posso cometer o ato. Mas se eu pensar, se eu olho a mulher lá, acho ela bonita, e se eu pensar, né? Se eu começar a desejar a mulher só para mim, para o judeu, beleza, né? Não cometi o ato, então não cometi adultério. Mas Jesus vai falar que não.
A partir do momento que você pensa, né, e realiza o ato dentro do seu coração, isso já é adultério. Então, Jesus, ele muda, né, aqui a questão moral. A ética, ela permanece, né, porque a ética, ela é imutável, né, aqui o núcleo é imutável, o adultério. A ética está lá, não comete adultério, isso é ética. A moral vai ser a conduta. Então, Jesus, ele vai falar que a conduta certa e correta é o quê? Eu não posso desejar a mulher nem por pensamento, né? Se eu pensar, eu já estou cometendo adultério. Então, o ato, né, contra a ética, ela está a partir da ação, que vai ser só o ato de pensar, né? Então, a ética cristã tem essa função, né, a partir do núcleo mutável, tem a reflexão conforme a moral, e a moral, ela segue, né, conforme o tempo, conforme a época. Ok? Não sei se fui claro aqui, vocês entenderam, estão compreendendo, tá? Beleza, se não compreender, vocês falam, tá? Eu tento falar de uma outra forma aí. E se você tiver alguma pergunta, é só abrir o áudio e falar, tá? Então vamos lá, o campo da moralidade. O comportamento humano se define enquanto tal porque pode ser julgado com base em determinados critérios de valor. E também pela preocupação com a justificação da conduta humana, o agir, com submissão aos impulsos e aos desejos, a vontade, que por sua vez mede o valor da ação prática, os meios utilizados ao praticá-lo e as suas consequências, né? Então, o que acontece? O ser humano, ele tem critério de valor, então ele sabe, né, o que é certo e o que é errado. Ele tem a base, né, a base de determinação de valor, o que pode e o que não pode. O que acontece é que nessa conduta, né, que o ser humano tem, na vida humana, ele vai ter, né, impulsos e desejos. E muitas vezes o ser humano a sua ação, ela é de submissão aos impulsos e desejos. Então, o homem tem uma vontade, o ser humano tem uma vontade de fazer algo, de praticar algo, né? Então, o ser humano vai lá e faz algo que ele está com vontade. Então, o ser humano, ele age a partir do impulso do querer e do desejo. A questão moral está aqui, né, nesse ponto, que é aquilo que a gente falou no começo, né? Não é porque eu desejo, eu quero, né? Não é porque eu tenho vontade de fazer aquilo que eu posso fazer, né? Eu posso praticar, eu posso agir daquela forma. Não é porque eu tenho vontade, né, que eu vou me entregar a esse ponto, né, a esse impulso, né, do desejo que eu tive e vou lá cometer, né, o ato. Então, assim, o ser humano, ele tem que estar muito atento nesse ponto, né? Ele tem o comportamento humano, ele tem os critérios de valores e ele está, né, sob o impulso, né? Ele pode estar, né, envolvido nesse sentido do impulso e da vontade do desejo, né, e de praticar. Só que cada ato, né, a gente sabe que tem a consequência, né? Então, os desejos e impulsos, a gente pode dizer que são imanentes ao homem, né? Eles são algo que existe dentro do homem, né? Que faz parte do ser humano, né? O meu ser, o ato de ser humano envolve os desejos e impulsos. Isso está dentro de nós, né? De cada um de nós. Os desejos podem ser impulsionados pela vontade, que é regida pela voz da consciência, né? A vontade é o dispositivo regulador dos desejos. Então, eu tenho desejos e impulsos. Eu tenho desejos. E a vontade, ele é regido, então, né, pelo dispositivo regulador dos desejos, né? Então, a vontade tem que ser esse regulador. E esse regulador, quem é? É a consciência, né? Então, a nossa consciência, ela vai nos mostrar quando a gente está errado, quando a gente está certo, quando a gente está cometendo alguma coisa que não deve. Então, eu tenho aquela chance, opa, e aí, né? O que eu devo fazer? Então, às vezes, o ser humano tem um impulso de fazer algo, né? Que muitas vezes pode ser até vantajosa para essa pessoa, pode ser algo assim que vai simplificar, né? Que vai ajudar vai dar um jeitinho, vamos dizer, na situação,
Só que a gente tem a nossa consciência que vai falar, mas isso é certo, né? Isso tá dentro da ética, né? Isso eu devo fazer realmente, né? Então, assim, a vontade, ela tem que ser um dispositivo regulador do desejo. Não é porque eu desejo que eu vou fazer, né? Então, isso é uma coisa importante. Então, existe aquilo que a gente falou, comportamento humano e comportamento animal. Então, o animal, ele age pelos seus impulsos, né? O animal não vai parar para pensar se ele pode ou não pode, né? Então, o animal, quem tem bichinho em casa, né? Tá lá, né? Sabe bem, assim. Eu não posso, às vezes, deixar um pedaço de bife dentro, em cima da pia, na beiradinha da pia. Que pode acontecer de um cachorro ou gato, sei lá, né? O bichinho tá em casa, ele vai lá ver a carne, né? Ele vai flopar. Ele sente o cheiro, né? Ele gosta, ele vai ter um impulso de pegar. O cachorro não vai parar para pensar assim, é um gato, não vai pensar, peraí, se eu pegar isso aqui, vai faltar para os meus donos, né? Ou meu dono já me disse que eu não posso, né? Então, será que eu devo ou não devo, né? Um animal, ele não vai parar no meio da ação e vai pensar, ou ele antes de cometer a ação, ele vai parar para pensar. Ele não vai refletir, né? Se eu devo ou não devo, quais são as consequências, não vai colocar numa balança, né? O animal, ele vai ser instintivo, ele vai por impulso, agir sempre por impulso. As suas ações são impulsionadas pelos seus instintos, né? Então, um animal ele não vai ter um regulador de desejo. O homem não. O homem ele tem, né, um regulador de desejo. O homem ele não pode ter uma ação impulsiva. O ser humano ele tem que agir pensando, né, colocando na balança aquilo que ele está, a situação que ele está vivendo, né? Eu posso ou não posso, né? É ético ou não é ético, né? Então eu tenho que, o ser humano em si, ele tem que ter essa regulação, né? O ser humano, ele não ele tem um instinto, sim, né? O ser humano tem um instinto, tem um desejo, tem um impulso, só que ele tem a capacidade, né, de raciocínio e de ponderação. Então ele pode refletir e essa questão passar, né, pela sua consciência. A consciência vai ser, né, esse regulador, né, e vai estar aí falando, né, aqui se eu posso ou não posso. Então, o impulso do desejo, será que eu devo, né? Será que eu posso, né? Então, o ser humano ele tem a capacidade, né? Ele tem a consciência que vai regular, né, isso. Um outro ponto, né, aqui, a dor e busca do prazer, né? No animal, a dor e o prazer é instintivo. E no ser humano, a vontade, como elemento regulador, né, tem a voz da consciência. Então, assim, o animal, a dor e o prazer é instintivo. No ser humano, a dor e o prazer, ele tem regulamentação, regulamento. Ele tem um elemento regulador, né? Ele tem a vontade, mas tem um regulador que é a consciência. Diante da dor e do prazer, o homem pode fazer uma avaliação dos prejuízos ou que não podem ser causados por elementos alheios à sua vontade, né? Então, o ser humano ele tem critério de valor. Diante também da dor e do prazer, ele tem, né, esse critério de valor. O comportamento humano caracteriza-se por um gradativo aumento de controle de impulsos, em benefício, né, de um cálculo das consequências decorrentes do que será feito. Então, assim, o ser humano ele tem consciência dos efeitos, né, e das consequências dos atos. Então, aquilo que o homem fazer, ele vai ter consequência, né? Então, na dor e no prazer também. O ser humano ele tem uma tendência de fazer de duas coisas, de fugir da dor e de buscar o prazer, né? Então, o ser humano ele tem sempre essa tendência, principalmente em querer o prazer, né? Fazer aquilo que é prazeroso, aquilo que lhe dá satisfação. Então, o ser humano ele vai buscar aquilo que lhe dá satisfação. Só que ele não pode simplesmente se guiar, né, pelo instinto e pela vontade e vai buscar somente o seu prazer, né? Esquecer que isso tem uma consequência, né? Então, o comportamento humano vai se caracterizar
a partir dessa avaliação de conduta, né? E daquilo, né? Da avaliação do valor que aquilo pode trazer, né? De benefício e de malefício, né? Não é porque é prazeroso que eu vou fazer, né? Aquilo que me causa dor, não é porque me causa dor que eu não vou fazer. Então tem que ter essas duas avaliações. Às vezes, nós temos que fazer algo que nos causa dor, né? Mas que é ético, que deve ser feito. E ao contrário, né? Aquilo que pode ser que não me dê que me dê prazer, só que não é pelo fato de me dar prazer que eu devo fazer, porque ele talvez não seja o certo a ser feito, né? Então, essa ponderação, né, é algo que está dentro do ser humano. Um animal não tem essa capacidade, mas o ser humano tem. Né? O ser humano, aliás, é dever do ser humano, né, principalmente ser humano cristão, né, falando dos cristãos, estabelecer, né, essa voz da consciência, essa regulação, né, essa balança, né, essa avaliação, dentro dos princípios da ética cristã. Então, aqui, a afirmação da vontade como renúncia do desejo. Né? Antes de agir, ouvimos uma voz interna que nos aconselha e nos aponta caminhos sobre os quais há boas indicações de que sejam válidos. Portanto, moral é o conjunto de conhecimentos de que se serve a vontade humana para bem conduzir as ações que o homem pratica, tanto aquelas voltadas para a sua sobrevivência imediata ou a longo prazo, né? Então, a moral, no sentido da teologia moral, ela vai ser esse conjunto de conhecimentos que o ser humano tem, né? Que serve para conduzir a sua vontade e a sua prática, né? E principalmente voltadas à sobrevivência imediata ou a longo prazo, né? São duas coisas importantes, né? Comer, dormir, beber, trabalhar, divertir-se, né? Por exemplo, são ligados à sobrevivência humana, mas não são sobreviventes, são suficientes, né? Falta a felicidade. E o ser humano vai buscar isso, a felicidade, né? E o que é a felicidade, né? É uma questão que o ser humano vai buscar, que o ser humano vai tratar. E nós, né, dentro da ética cristã, vamos buscar isso também. Como eu posso ser feliz sendo cristão, né? O que é a felicidade dentro da ética, né? Do olhar, da perspectiva cristã, da perspectiva de Deus, né? As pessoas acham, para ser feliz eu tenho que ter uma casa, um carro, uma conta bancária bem gorda, roupas de marca, né? Comer em bons restaurantes, sempre ter do bom e do melhor em casa. Isso para mim é felicidade. Para uns acho que a felicidade é isso, né? E o que acontece? Se a pessoa tem essa visão de felicidade sendo tudo isso, o que pode acontecer, né, no caso dela, é que ela vai fazer de tudo para conseguir isso, para conseguir uma casa, um carro, conta bancária cheia, roupas de marca, né? E isso ela pode ter uma conduta que vai ser, podemos dizer, contra a moral, né? Pode ter uma conduta aí antiética, né? Eu posso fazer o que eu vou desviar dinheiro, eu posso explorar pessoas, né? Eu posso tirar dinheiro da saúde, da educação e jogar para minha conta, né? Eu posso pisar na cabeça das pessoas, eu posso puxar o tapete de um colega de trabalho para poder ser promovido. Então, esse que é o ponto, né? Aquilo que é conduta que o ser humano vai conduzir para ser feliz, né? Ele tem que ter consciência disso, né? A voz interior, né? A nossa consciência vai nos guiar, né? Eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso dormir, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, me divertir. Eu tenho direito a isso e eu tenho que fazer isso, né? E ser feliz também é o meu direito. É claro que é. Mas não é porque é seu direito que você vai fazer de qualquer jeito. Vai fazer da forma daquilo que eu achar que deve ser, né? Por isso que o ser humano ele tem a responsabilidade de saber conduzir, né, a sua vida em cima disso. Aí um exemplo aqui, né? Quando o cão está com sede,
instintivamente, ele procura água. Então, um cachorro, quando está com sede, ele vai procurar água. Ele vai encontrar uma água, ele não vai nem pensar duas vezes, ele não vai avaliar se a água é limpa, se ela é potável, né? Se a água está suja ou não, se pode fazer mal ou não. Não, ele vai beber, né? O ser humano não. O ser humano, se ele está com sede, ele vai procurar água, mas antes ele vai verificar se a qualidade da água é boa, de que forma que eu vou conseguir essa água, né? Se eu beber na água, conforme eu vou bebendo a água, eu vou matando minha sede. Um gole já basta ou eu precisar tomar 1 litro de água de uma vez, né? Então ele pode também, né, verificar essa ação de tomar água. Eu posso repetir ela várias vezes. Então, será que eu só vou buscar água quando tiver com sede ou eu posso já ter uma garrafinha de água para me prevenir, né? Então o ser humano ele tem essa capacidade, né, de entender de que forma de qualificar, né, de deixar claro o critério que ele vai usar para uma ação, mesmo sendo uma ação de sobrevivência, né? Então o homem ele está com sede, a princípio ele não vai beber uma água, por exemplo, lá do chão, né? Tá lá sai caindo água de uma casa, tá caindo água lá no cano. E está caindo água lá na calçada. Se a pessoa está com sede, ela não vai lá tomar aquela água, né? Ela vai buscar uma água boa, uma água limpa, né? E tem aquela questão, se eu não sou o único que tenho sede, se eu estou num grupo de várias pessoas que têm sede, o quanto de água eu vou beber? Né? Será que quando eu for pegar água, eu vou tomar até acabar minha sede ou eu vou tomar o suficiente para deixar para os outros? Então, isso é um item, né, de julgamento do ser humano, né? O ser humano ele tem essa capacidade e a obrigação do ser humano é estabelecer esses critérios e atender todos esses critérios. Para o ser humano, há o critério regulador de uma atitude moral, que é o merecimento, a lei mais primitiva da moral, né? Então, assim, um dos critérios da moral vai ser o critério do merecimento. Eu mereço. Eu recebo aquilo que mereço, né? Então, a felicidade vai consistir em recebermos o bem, né? E o que a gente merece. Desse modo, a felicidade consiste em sentir que recebemos o bem, que nos agrada ou que havíamos buscado, e mais do que isso, que experimentamos a satisfação de havê-lo merecido, né? Então, assim, a felicidade, ela vai estar, vamos dizer, o ser humano vai se sentir feliz, né? Uma das coisas que vai deixar o ser humano feliz é quando ele recebe aquilo que é merecido, né? Que ele se sente que foi merecido, né? Então, a felicidade consiste em sentir que recebemos o bem, né? E esse bem é algo que nos agrada, que nos vai deixar satisfeitos, né? E que vai ser aquilo que nós merecemos, né? Que é aquilo que é merecedor, que nos faz parte daquilo que eu mereço, né? Aquilo que eu recebo. Tá? Então, assim, o critério regulador, né, do merecimento tem que ser aquilo. Eu recebi aquilo que mereço, mas tem que tomar cuidado que a gente pode achar o que a gente merece é mais do que o outro, né? A questão do merecimento está aí também nessa avaliação, nessa questão ética. Mas, assim, a felicidade consiste em sentir que recebemos o bem, né? Em aquilo que é bom, e mais do que isso, é merecido, né? Então, se no final do mês eu recebo o meu salário, eu recebi o salário porque eu mereci aquele salário, né? Então, a felicidade consiste em receber aquele salário. Salário do que eu recebi porque eu mereci. Eu trabalhei, né? Eu fiz o meu trabalho, eu fiz a minha parte, então eu recebi aquilo que é merecido. E isso nos traz felicidade. Então, tudo o que ocorre com o homem, em certo sentido, sobretudo no campo da moral, ocorre por merecimento.
Se quero boa água amanhã e depois, eu devo esforçar-me por merecê-la. Essa é a lei mais primitiva da moral, né? Só se pode falar de felicidade, portanto, quando podemos alcançar uma satisfação moral que se faz jus por merecimento pessoal. Não existe felicidade na vida, somente momentos felizes. Então, assim, ponto importante aqui, né? Sobretudo, o que ocorre, né, no homem é buscar o seu merecimento, buscar o merecimento, aquilo que é recompensado por uma atitude que eu tive. Né? Isso é um princípio, né? Dentro do judaísmo, por exemplo, né, que é um ponto, né, que é uma base do judaísmo, é o quê? Eu só como aquilo, eu só tenho direito de comer se eu trabalhar. Então, dentro do princípio, né, lá judaico, né, dentro dos princípios judaicos, seria até a ética judaica, podemos dizer assim, que só se come se trabalha. Então, o homem só tem direito a comer se ele conquistou aquele direito pelo fruto do seu trabalho. Então, logo, nós teremos a questão aqui, né, do entendimento de que aquilo que me deixa feliz e me satisfaz é se eu mereci, né? Então, a moral, ela está justamente ligada pelo ponto do merecimento. Não, o campo moral está ligado ao campo do merecimento, né? Se eu bebo, né? Se eu tenho água boa para beber, se eu quero uma água boa para beber, eu tenho que merecer essa água, né? Eu tenho que me esforçar para alcançar essa água, né? Para conseguir ter essa água, né? Então, a lei primitiva é sempre essa. Eu recebo aquilo que eu mereci pelo meu esforço, né? Então, isso é um princípio moral, né? E isso está também dentro do cristianismo, né? O cristianismo também tem isso, né? E a gente pode dizer o quê? O que eu recebi, né, e eu conquistei, ele é vindo a partir do meu merecimento, né? Então, a felicidade, podemos dizer assim, ela não é um estado permanente, né? Porque a gente não vai ser feliz todo dia, né? Isso é uma coisa assim, acho que é bem clara, né? Eu não consigo ser feliz toda hora. Não há uma felicidade plena toda hora ser feliz, né? Até uma das coisas, né? Uma das coisas que a próprio tá no Antigo Testamento, né? É uma questão e vocês vão ver, né, durante até o quarto ano vocês vão acabar vendo também, de que a felicidade ela é algo de momentos, né? Ela é algo que a gente se conquista, né? Da satisfação daquilo que a gente trabalha, que a gente faz, né? Então a felicidade são momentos em que temos na vida que nós conseguimos desfrutar daquilo que a gente ganhou por merecimento. Então, a felicidade, ela está exatamente nesses momentos, né, que acontecem na nossa vida. Então, a felicidade, e é um ponto importante, né, que se discute muito na Bíblia, né, por que que o ser humano, né, por que nós homens, principalmente as pessoas boas, né, não são totalmente felizes? Ou vamos dizer assim, por que que ocorre coisas más com quem é bom, né? Então essa é uma questão dentro da moral e da ética, né? E é uma questão que é tratada no Antigo Testamento bastante, né? Por exemplo, no livro de Jó. No livro de Jó tem essa questão, né? Existe até a teologia, né, que fala que é a teologia da reciprocidade, né, do merecimento, que seria assim, eu recebo o bem se eu fizer o bem, e se eu fizer o mal, eu vou receber o mal, né? Tem essa teologia dentro da palavra. E tem também essa questão, né, de que por que muitas vezes acontecem coisas ruins com a gente que faz o bem,
Por que que acontece coisas ruins com quem pratica o bem, que guarda a palavra, né? Então, assim, nós fazemos a vontade de Deus plenamente, sempre buscamos fazer a vontade de Deus, estamos lá, né? Escolhemos as coisas boas, são pessoas éticas, né? São pessoas que fazem aquilo que Cristo ensinou, que todo dia está lá. Só que nem sempre coisas boas, só coisa boa acontece com a gente, né? Então, assim, a, o que vai acontecer é que existem momentos, né? É aquilo que a gente discutiu, né? Que existem coisas que são relacionadas a escolhas de outras pessoas, né? E muitas vezes a escolha de uma pessoa ela vai atingir a gente e essa escolha talvez tenha um reflexo não muito bom, né? Conosco. Mas, assim, a felicidade, né? E isso vai falar que realmente não dá para ser feliz toda hora, todo momento, né? E a gente não vai ser feliz toda hora, todo momento. Mas é importante a gente saber que nos momentos, e vai existir momentos bons, né, momentos que são de recompensa, de a gente receber aquilo que a gente merece, né? A gente colher os frutos daquilo que a gente plantou, podemos dizer assim, né? As nossas atitudes, o nosso trabalho vai gerar frutos, né? E isso a gente vai colher, sim, e muitos deles serão bons, e é nesses momentos que a gente colhe frutos bons que são momentos de felicidade. Então, a felicidade, ela é vivida dentro da nossa vida por momentos, né? Não existe uma felicidade plena, né? Então, não dá para... Não se pode dizer que você vai ser feliz e vai ser feliz para sempre, né? Aquele felizes para sempre não é algo que real, né? O que é real é que vamos ter momentos em que vamos desfrutar da plena felicidade. E quais são esses momentos de plena felicidade? São quando nós conseguimos desfrutar dos frutos do nosso trabalho, né? Da recompensa do nosso trabalho, daquilo que a gente trabalhou, daquilo que a gente fez e a gente colhe, né? Então, quando a gente... por que, vamos dizer assim, no dia do pagamento é o dia mais feliz da nossa vida, né? Pelo menos para mim, o dia quando eu recebo, o dia que eu recebo é o dia mais feliz. Porque eu ganho dinheiro, então eu pago minhas contas, eu consigo colocar, né? O problema é que acaba o dinheiro, né? Aí passa a ser os dias, né? Não tão feliz. Mas o que eu quero dizer assim, que quando a gente entender que a felicidade são momentos que a gente tem na vida e às vezes são momentos simples, sabe? Momentos em que nós estamos com a nossa família, em casa, né? Que é aquele momento em que a gente senta na mesa com nossos filhos, com o nosso cônjuge, nosso esposo, marido, esposa, né? Aquele momento que a gente senta, que a gente olha um no outro, né? E a gente tem aquele momento de conversa, né? A gente partilha a vida, né? Partilha aquele momento de alegria, né? Em que às vezes a gente esquece, né, que tem conta para pagar, esquece dos problemas lá fora. Então esses momentos são momentos de felicidade, né? A felicidade na vida, ela existe a partir desses momentos, né? E isso é importante a gente ter em mente, né? Que a felicidade ela está em momentos, nesses momentos em que a gente consegue receber aquilo que foi merecimento, né? Então a moral, o campo da moral nos leva a isso. Ó, se eu sigo, né? Vamos dizer assim, se eu faço bem, eu mereço o bem, né? Eu mereço receber o bem. Se eu faço mal, então eu mereço receber o mal. Vamos dizer assim, né? Mas a questão é que felicidade ela está em conseguir satisfação, né? Então cada ato de bondade, né? Cada escolha boa que a gente faz, cada vez que a gente consulta a nossa consciência e a gente consegue seguir o caminho certo, o caminho da ética, né? Se a gente está lá, sabe qual é a ética, a gente escolhe seguir isso, né? Isso são momentos de felicidade, né? A gente pode dizer que são momentos em que somos felizes, né? Às vezes a gente até queria escolher o outro caminho,
Só que, só que aquilo não vai te trazer uma felicidade plena, né? A gente vai ter aquela coisa na consciência, né? Falando, né? É aquele negócio, né? A pessoa encontrou 10 mil reais numa carteira no chão. Tá lá, 10 mil reais. E a pessoa tá lá cheia de dívida, desempregado, né? Um armário vazio, e aí? Né? O que ele vai fazer, né? Qual escolha eu devo tomar, né, nesse caso? A gente sabe que a ética nos fala, a gente não pode pegar o que não é dos outros. Então, a moral nos vai fazer o quê? Eu vou procurar entregar aquilo que não pertence a mim e buscar o dono, né? E é engraçado, se eu posso dizer de um certo ponto, que isso vira notícia, né? Quando acontece um caso de alguém que perdeu uma quantidade assim de dinheiro e a pessoa acha e devolve, procura o dono e devolve, isso vira notícia, né? É algo extraordinário. Fala, nossa, olha só o que a pessoa fez, né? Ela devolveu. E assim, né? É como que a gente vê e enxerga as coisas como estão, né? Aquilo que é moralmente correto, né? Que deve ser feito. E nós, como cristãos, a gente iria fazer isso, né? A gente, com certeza, achando 10 mil reais numa carteira no chão, e mesmo com um monte de dívida a pagar e tudo mais, a gente, como cristão, sabe a ética qual que é, e como moral, a gente vai devolver, né? Mesmo ficando com dívida, com armário vazio e tudo mais, a gente sabe que isso, de uma certa forma, inconscientemente, isso vai nos dar uma satisfação, porque, com certeza, nosso impulso vai ser o quê? Ficar com dinheiro. Não, eu tô devendo, eu tô com um armário vazio, eu preciso comprar comida, né? A minha família precisa se alimentar, eu não tenho dinheiro. Esse vai ser o impulso, né? O impulso vai ser dessa forma. O instinto, né, de sobrevivência vai chegar e vai falar isso. Só que a nossa consciência vai falar, opa, peraí, mas não é meu, né? A pessoa pode estar precisando mais que eu, né? E a pessoa também precisa, né? Vai saber, né, por que ela está com esse dinheiro, o que aconteceu, né? Vai que a pessoa precisa comprar um remédio, fazer um tratamento, não sei. Então, a moral, né, a ética vai falar acima, né? Então, a nossa consciência vai vir. E assim, no final das contas, quando a gente faz a coisa certa, né? Quando a gente faz a coisa certa, a gente tem dentro de nós a felicidade. A felicidade vem de encontro, né? E fazer o certo gera felicidade, com certeza. Ok, pessoal? Tudo bem? Tem um quadro aqui, ó, que aí depois, quando vocês pegarem aqui a apresentação que eu vou mandar para vocês, aí vocês dão uma olhada, né? É um resumo, né, do que a gente falou sobre ética e moral, o que é ética, o que é moral, né? Aí tá falando os conceitos, tem algumas coisas assim que eu achei interessante esse quadrinho, eu achei na internet, eu achei bacana, eu falei, eu vou colocar, entregar para vocês também. Então tá aí, tá? Aí é todo um resumo do que a gente falou, tá? Ok, pessoal? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Tranquilo? Não, professor, obrigado. Então tá bom. Então, assim, o que eu queria passar para vocês hoje é isso, tá? Obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero que ninguém tenha dormido aí, sentadinho na frente do computador, do celular, né? Então, assim, semana que vem vamos continuar, vamos falar de pecado. Espero que vocês tenham gostado, né? Essa forma diferente aqui, a forma nova, né? A nossa modalidade. Que agora eu posso dizer para vocês que vai ser algo assim, meio que futuro, né? O presente vai ser agora assim, né? Por causa dessa pandemia aí, mas teremos as nossas relações serão assim à distância, né? E, usando a tecnologia. E eu achei interessante essa tecnologia até, né? A gente pode de uma forma diferente assim alcançar, né? E tá gravando, logo logo vocês vão receber o vídeo e vocês vão poder ver, assistir de novo, né? Até eu vou poder me assistir para ver a vergonha que eu estou passando. Mas assim, pessoal, eu quero agradecer, muito obrigado pela atenção de vocês e vamos encerrar com oração.
E vamos pedir para que Deus venha, né, assim, no nosso auxílio, né, nos ajudar a entender e a ter a busca, né, realmente de fazer o que é certo. Muitas vezes a gente vai ser tentados, né, e a tentação de buscar o mais fácil, né, buscar o que é mais gostoso, o que é mais prazeroso, né, o que vai facilitar. E às vezes isso não é o jeito certo, né? E então que Deus possa nos tirar essa tentação, né, de buscar realmente ser ético, buscar realmente levar isso, né? E que a partir dessas ações de buscar o que é certo, né, de fazer o que é certo, possa passarmos esse testemunho, vamos dizer assim, né, essa forma de vida que outras pessoas então possam entender, né, e se basear, que possamos ser luz, ser exemplo, né, para essas pessoas. E que nossa Mãe Maria possa vir, né, nos abençoar com seu manto e nos ajudar nessa caminhada que não é fácil, né. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois Bendita vós sois entre as vós entre as mulheres, mulheres, bendito é o bendito é o fruto do fruto do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe Mãe de de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora agora e na e na hora de hora de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Acabamos Boa 5 noite a minutos antes, mas tá valendo. Pessoal, muito obrigado. Deus abençoe. todos. Obrigada. Obrigada, Fiquem com professor. mães. Até a semana que Orientações vem. para vocês que são mães. Domingo é Obrigada. Obrigada. tudo de Amém. bom. Boa semana a todos. Boa Boa noite. semana. Até semana que vem. Tchau. Né? Se Deus E Beth, me quiser. inclua no grupo. Já incluí, professor. Legal, beleza. Tchau. Tá Daqui a bom? pouco Boa eu Boa mando noite. a apostila, Boa tá? noite. Tá Amém. Boa joia. noite. Beijo. Tchau, Boa tchau. noite. Beijo, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Boa noite. Oi, acabou? Acabou, Edson. Beleza. Todo mundo se foi já. Beleza, então. Deixa eu Obrigado, fechar viu? aqui. Falou. Até Deu tudo mais. certo? Deu tudo certo. Tudo Beleza. beleza.